Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo Branquinho, sou desenvolvedor aqui da Ubisoft. Já vou avisando, como sempre, aí, que já viu algum outro vídeo meu que meus slides não são muito bons, tá? Eu vi uns slides lá do Paulo, estavam super bacana, o meu é mais simplesinho, tá? Mas vamos lá. Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre o CQRS, tá? O que é isso daqui? O nome completo dele é Command Query Responsibility Segregation, né? O que é esse palavrão aí? Nada mais é do que um padrão arquitetural para separar a ideia de command e de query. A gente vai expandir um pouco aqui no que é esse command e o que é esse query, tá? Essa minha apresentação, eu baseei bastante nela num vídeo do Edemar, tá? Edemar Júnior, lá do canal Eximia. Então, se alguém quiser ver no YouTube depois, pode consultar, tá? Mas vamos lá. O que é a ideia desse command e desse query? Basicamente é você dividir a responsabilidade de escrita, né, que são ações que vão alterar a sua aplicação, que vão alterar o seu banco de dados, do seu fluxo de leitura. Se a gente for pensar lá no repositório, né, que é um mais fácil de entender, quando a gente tem aquele método save, por exemplo, que vai salvar alguma coisa no seu banco de dados, ele normalmente é void. Por quê? Porque ele faz um command, né? Ele faz uma alteração no seu banco, né? Ele faz uma ação, é uma escrita. E normalmente ele é void, né? Porque ele só faz essa ação. O seu método get, por exemplo, é o contrário. Ele não muda o seu banco de dados, né? Você pode chamar esse get, inclusive, várias vezes em seguida, que não vai mudar o estado da sua aplicação. E ele retorna aquilo que você está buscando, né? Como ele é um padrão arquitetural, se a gente for olhar um pouco mais de cima, como que isso funciona? A gente está separado aqui em 3 camadas, tá? A primeira é de apresentação, essa tem uma responsabilidade muito clara, que é fazer uma interação com o cliente, né? Seja ali a aplicação Vue.js, Angular, React ou HTML, ela tem a responsabilidade de mostrar os dados para o cliente, né? Aí nós temos aqui dentro da camada de negócio, dentro do business, você tem 2 outras camadas, que é a aplicação e o domínio. E qual que é a responsabilidade da aplicação? É servir aquela camada de apresentação, né? Então, ele vai receber informações da apresentação. Então, aqui a gente colocou essa setinha do input model. Então, a sua camada de apresentação vai passar ali um input model, né? Uma classe que representa a tela como um formulário, por exemplo, para a sua aplicação. E a sua aplicação, ela vai invocar um command para o seu domínio. É interessante ver aqui que você tem até entidades diferentes, né? No melhor dos cenários. A sua aplicação manda um dado um pouco diferente para o seu domínio para invocar essa ação. Então, essa é a responsabilidade da aplicação, né? Ela está ali no meio, entre a camada de apresentação e a camada de domínio. E uma coisa interessante aqui que a gente pode fazer, quando a gente quer um pouco mais de performance, é você trabalhar com eventos, né? Você trabalhar enfileirando essas ações para o seu domínio. Então, por exemplo, eu estou faturando notas fiscais. A gente pode trabalhar com o modelo de mensageria para trabalhar com eventos, né? Então, você vai colocando ali, enfileirando, né? A aplicação joga para essa fila e o domínio vai consumindo isso. Tem um outro slide que mostra também um pouquinho essa questão da arquitetura. E é interessante de ver que tem 2 camadas, né? 2 fluxos. O do command, que são as suas ações, que ali dentro você tem a sua aplicação e o seu domínio, e você tem um outro fluxo de query, né, que são as consultas, que são apenas para fazer a consulta no seu banco de dados, né? Isso aqui é interessante porque em muitas aplicações você tem muito mais chamadas para sua query, muito mais chamadas de consulta do que chamadas que vão fazer uma alteração no seu banco, né, que vão invocar algum domínio. É interessante de notar aqui que a camada de domínio, ela ficou só debaixo da camada do command, né, da camada de
de ações, né? Então, você joga o seu domínio ali. Então, por exemplo, eu vou criar uma nota fiscal, vou cancelar uma nota, vou faturar ela. Tudo isso está do lado do domínio, porque são ações. E na Query, a gente trabalha de uma forma mais leve, sem regras de negócio, só uma consulta mesmo. Por exemplo, no RP você tem relatórios que só fazem consulta e, no melhor cenário, não tem regras de negócio. Ele faz uma consulta no banco de dados, pega o seu modelo, né, e devolve para o front. Interessante que esse modelo ele pode ser diferente, né? Inclusive deve ser diferente da sua camada de leitura, da sua camada de escrita, né? Você pode até mesmo ter dois bancos diferentes para isso. Você pode ter um banco de dados que é para fazer o insert e ele vai ali sincronizar de alguma forma com um banco de dados de consulta. Então, a gente já teve isso aqui na Bluesoft, quando a gente tinha dois bancos diferentes, onde um era para RP e outro só para relatórios. Então, você tinha um banco de dados para relatórios D-1, e você tinha ali, durante a madrugada, você sincronizava esses bancos, e assim você conseguia fazer as suas chamadas de relatório sem impactar na sua escrita, né? Um ponto positivo disso é que a nossa query stack ele é simplificado, né? Porque você só faz uma consulta no banco de dados. Então, isso melhora bastante a performance de leitura, né? Um ponto negativo dessa arquitetura é que ela fica mais complexa, né? Especialmente se você for mudar os bancos de dados aqui, né? Tem dois bancos de dados diferentes. Que, inclusive, é opcional, tá? Para você usar o CQD, você não precisa necessariamente ter dois bancos diferentes. Mas, de qualquer forma, fazer essa arquitetura traz uma complexidade, né? Aqui está perguntando, por exemplo, pode parecer meio estranho você dividir os bancos, mas se você tem um cache, por exemplo, em Redis, ele é um banco separado de leitura. Então, esse conceito ele não é tão estranho, né? Normalmente você tem regras para você invalidar o seu cache e tudo mais. Então, todo mundo já trabalhou em algum momento com esse conceito, né? De bancos diferentes para essa leitura, né? Então, aqui é mostrando um pouquinho mais dessa arquitetura. Você tem, por exemplo, um DTO, que tem o seu comando, né? O command, e ele vai ser passado para o seu handler, né? Que é o seu serviço. Então, ali você pode ter, por exemplo, 3 commands relacionados à criação de um bucket, update, delete, que passam para os seus respectivos handlers. E você tem ali na camada de baixo, no seu outro fluxo de leitura, uma query, né, que é um objeto, que vai ser chamada por um handler. Ou você pode até chamar isso de outro nome também, esse handler, para ficar mais fácil de identificar, né? Então, dá para ver que são dois fluxos bem separados, inclusive com objetos diferentes. Então, esse é o core desse tal de CQRS, tá? É a separação do fluxo de escrita e de leitura. Uma coisa que a gente pode até fazer é criar um intermediador para esses handlers aqui. Não sei se... Eu até coloquei aqui que a gente tem algo parecido no RP, né? Que quando o Garça fez os use cases, se a gente der uma olhada, o caso de uso, ele recebe um objeto próprio, ele chama um serviço genérico que entende quem é o seu handler e passa para ele. Se vocês forem procurar no RP, também vocês vão ver umas classes que terminam com query no final, no nome da classe. Então, você já sabe, só de olhar o nome da classe, que ela é responsável só por leitura. É um objeto que representa alguma leitura, que vai ser passada por algum handler, só vai bater no banco, só vai fazer uma query, seja nativa, JPQL, mas é só leitura. Então, isso até fica mais fácil de identificar quando você está dentro de uma classe, o que ela faz. E uma coisa interessante disso daqui, deixa eu até voltar um pouquinho só, que quando você vai fazer essa arquitetura, é importante que você salve todos os dados do seu modelo no banco de dados. Por exemplo, um problema que a gente teve aqui é que a gente tem a nota fiscal item e tem vários cálculos para chegar, por exemplo, no o custo contábil. O custo contábil ele pega a entidade, traz ICMS, carrega toda a entidade, né, as dependências, e faz um cálculo para falar para mim qual que é o custo contábil dessa negociação. Ok. Só que lá no meu relatório, ou no meu BI, que vai fazer só uma query no banco, eu não tenho esse dado lá salvo, porque ele está só sendo calculado na entidade e não é salvo. Então, isso gera uma dificuldade. Se a gente estivesse trabalhando com esse modelo, todo o cálculo que é feito no modelo tem que ser salvo no banco, né? Para depois servir um relatório, servir um BI.
ou ser utilizado em outros lugares. Então, isso aqui já teria salvo um problema nosso. Basicamente, isso que eu queria passar ali, 10 minutinhos, em 10 minutinhos, essa ideia do CQRS, que é essa ideia de separar o fluxo de escrita e de leitura, inclusive até separando os modelos.